Olá, bem-vindos a mais uma correção da língua portuguesa. Hoje nós vamos corrigir as páginas 148 a 153 do livro de português. Vamos começar? Vamos começar lendo o texto Quem é Corajoso? Este é o capítulo de hoje. Você já leu ou ouviu contos de suspense? O que você acha que é esse tipo de história? Contos de suspense são histórias que deixam a gente apreensivo, nervoso, com medo, preocupado, assustado. Então, são contos que deixam a gente desta forma. Você vai ler o conto Prova de Fogo. O que você acha que pode ser narrado em um conto como esse, com esse título? Prova de Fogo. A prova de fogo é uma tarefa muito difícil. Será que é isso que fala a história? Vamos ver? Leitura. Faça a leitura silenciosa do conto, depois comente se o que você pensou se confirmou e mais quais foram suas impressões sobre o conto. Então vamos começar. Prova de fogo. A gente acha que é um desafio difícil. Vamos ver se é isso mesmo? Juca tinha se mudado com sua família para aquela rua havia 3 semanas. Pouco a pouco ele foi conhecendo a turma da rua. Era a turma do Max. O Juca mais queria era fazer parte da turma, mas sabia que para isso teria de se submeter a um teste de coragem, entrar na casa da rua que todos diziam ser mal assombrada. Era uma casa velha, estranha e abandonada, que parecia sair dos mais velhos livros de história ou das mais medonhas histórias de terror. Ao ser informado do teste por Max, Juca reage. Lá? Você tá louco? Eu não. Se você não quer, voltamos e fim de papo. Bem, está com medo? Juca estufou o peito, morrendo de medo, e respondeu: Nem medo, nem medinho, nem medão. Estou pronto. Ok, a gente se encontra em frente à casa às 7 da noite. O teste é o seguinte: vou jogar um saquinho com uma vela e uma caixa de fósforos dentro da casa. Você deverá ir lá, entrar na casa, achar o saquinho, acender a vela. Assim que virmos o clarão, você pode sair. E onde você vai jogar isso? Lá dentro, é. Juca pensou em desistir. Entrar naquela casa à noite seria o pior de seus pesadelos. Mas aí ficaria sem a turma ali na rua e todo mundo o chamaria de Juca, o medroso. Por isso decidiu ir de qualquer jeito. Não tinha outra saída. Era ir ou ir. Naquela noite o menino não pregou os olhos. O teste não saía da sua cabeça. Que prova de fogo! Se ao menos pudesse contar com a luz do sol. O dia seguinte foi arrastado, com Juca olhando o tempo todo para o relógio. No horário marcado, lá estava ele, rodeado por Max e sua turma. Se estava com medo, se tentava acalmar o seu coração agitado, se estava arrependido da aventura, tudo isso não importava. Juca tinha de entrar naquela casa. Isso era mais importante que tudo. A visão da casa era assustadora. O mato crescia por todos os lados e as duas janelas estavam parcialmente arrebentadas e abertas. Juca juntou os cacos de coragem e tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. Foi preciso usar os ombros para fazê-la abrir. A luz do velho poste em frente à casa era tão fraca que, mesmo com a porta entreaberta, não iluminava o cômodo principal. O ar estava pesado e o cheiro de bolor era muito forte. Juca tentou fazer os seus olhos se acostumarem com pouca luminosidade e, mesmo tremendo de medo, começou a tatear o chão, tentando encontrar o tal saquinho. Foi então que sentiu algo úmido e gosmento encostar em suas mãos. Isso bastou para que o garoto arregalasse os olhos e suspendesse a respiração. No mesmo instante, tratou de achar a saída e disparou na maior carreira da sua vida. Chegou quase morto aonde os meninos esperavam por ele. Não deu certo, não deu, ufa, não deu, me faltou coragem, fiquei com medo. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra.
Ainda bem, Juca, que você teve medo. Ainda bem, Max. E você fica me gozando? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Nessa turma todo mundo tem medo. A casa abandonada, da casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Gabriel Garcia, Prova de Fogo, escrito especialmente para essa coleção. Tatear é procurar sentir formas de pessoa ou coisa pelo tato. É você tentar ver com as mãos, tá bom? Isso é tatear. Quem foi Edson Gabriel Garcia? Nasceu em Nova Granada, interior de São Paulo. Foi para São José do Rio Preto, onde fez o curso de pedagogia. Em São Paulo, onde mora até hoje, foi professor, coordenador e diretor de escolas. Já publicou inúmeros livros e alguns já traduzidos para outros idiomas. Próxima página, 151. Número 2, responda. Na sua opinião, o título combina com o conto? Por quê? Sim, combina. Porque prova de fogo é como a gente pensava. É quando é uma tarefa tão difícil, quase impossível de se cumprir. Então, entrar naquela casa abandonada, suja, velha, mal assombrada, realmente é uma prova difícil de se cumprir. Por isso que tem esse nome. Letra B. Os contos são narrativas curtas, envolvendo poucos personagens. Quem são os personagens do conto que você leu? Então, é o Juca, o Max e a turma dele, ok? Letra C. Quanto tempo durou a história? Circule no conto a expressão que levou você a essa conclusão. Você vai voltar lá na história e vai procurar essa parte aqui, ó, o dia seguinte, tá? Essa é a parte que nós vamos circular no texto. Então, quanto tempo durou a história? Se foi no dia seguinte, então durou 2 dias, ok? Letra D. O final do conto surpreendeu você? Justifique. Sim, a mim surpreendeu. Por quê? Porque a gente estava esperando que ele não tivesse sido aprovado, certo? Porque a gente achou que eles estavam fazendo essa prova para ele não ser aprovado. E no final ele acabou sendo aprovado. Marque a alternativa adequada. O narrador do conto participa dos fatos narrados ou apenas conta os fatos? Então, vamos lá. O narrador é a parte que conta a história. Ele pode participar ou não, mas nesse caso, neste conto, ele apenas conta os fatos. Ele não participa da história. 4. Explique com suas palavras como era o teste que Juca teria de fazer para entrar na turma do Max. Então, vamos lá. Juca teria de entrar em uma casa abandonada. Este era o teste. 5. Marque as alternativas adequadas. Então, é mais de uma. Vocês perceberam que está no plural? Na sua opinião, Max marcou a prova de fogo à noite. Por quê? Por quê? No escuro, o casarão ficaria mais assustador. O clarão da vela poderia ser visto por quem estivesse fora da casa. Durante o dia, a turma tem mais coisa a fazer. No escuro da noite, seria mais difícil achar o saquinho de vela. Por quê? Quais são as alternativas corretas? Vamos lá? Então, seria a primeira. No escuro, o casarão ficaria mais assustador. A segunda, que o clarão da vela poderia ser visto por quem estivesse fora da casa. E a terceira, que no escuro da noite seria mais difícil o Juca achar o saquinho com a vela. 6. Pinte o quadradinho que mostra o motivo pelo qual o Juca aceitou o desafio. Tem 2 quadradinhos, vamos ler. Medo de não ser aceito pela turma e ser apelidado de Juca ou medroso, ou porque ele era ser muito corajoso. Por que ele aceitou o desafio, gente? Porque ele tem medo de não ser aceito pela turma e ser apelidado de Juca medroso. 7. Releia o conto Prova de Fogo e faça o que se pede. Letra A. Sublinhe os trechos que descrevem a casa. Então, tem 3 trechos lá no texto que descreve. O que é descrever? É contar como é a casa.
Então, vamos voltar ao texto e nós vamos sublinhar esses trechos aqui, ó. Presta atenção. Era uma casa velha, estranha e abandonada, que parecia sair dos mais velhos livros de história ou mais medonhas histórias de terror. Outro trecho. O mato crescia por todos os lados e as duas janelas estavam parcialmente arrebentadas e abertas. Juca se juntou aos cacos da coragem e tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. Foi preciso que usar os ombros para fazer abrir. Então, também está descrevendo como é a casa. E o próximo trecho. Estava pesado, o ar estava pesado e o cheiro de bolor era muito forte. Juca tentou fazer seus olhos acostumarem com a pouca luminosidade. Então, esses 3 trechos no texto descrevem a casa. Ela era velha, estranha, abandonada, o mato, cheio de mato, janela quebrada, porta emperrada, fedendo, né? O ar era cheio de bolor, que era de mofo, né? E não tinha luz. Então, essa era a descrição da casa, ok? B. Discuta com os colegas e o professor. Faria diferença se a casa não fosse descrita? Sim, faria diferença. Porque você, quando o narrador descreve a casa, a gente fica com medo só de ouvir como ela era toda estragada, né? A gente fica com medo de ver que ela era uma casa velha, abandonada, que o mato crescia, janela quebrada, fedia. Então, assim, essa descrição deixa as pessoas com medo. Então, se não tivesse descrito desta forma, as pessoas não teriam medo, não ficariam com suspense e o conto não seria a mesma coisa. Por isso é que faz diferença escrever dessa forma. O professor vai registrar na lousa as conclusões de vocês, depois escreva. Sim, a descrição da casa envolve o leitor no clima do suspense, ok? Então, a gente vai colocar que a descrição da casa envolve o leitor no clima de suspense. A gente fica com medo só de ouvir a descrição da casa. Número 8. Na sua opinião, o que encostou na mão de Juca e fez sair correndo? Era uma coisa gosmenta, não era? Fria. Será que podia ser uma lagartixa, uma lesma, um sapo, né? Podia ser uma dessas coisas que ela caberia na descrição que ele fez lá no texto. Gosmento, escorregadio, né? Que palavras do conto você usou como pista para dar a sua resposta? Úmido e gosmento. Releia esse trecho do texto. No horário marcado, lá estava ele, rodeado por Max e sua turma. Se estava com medo, se tentava acalmar seu coração agitado, se estava arrependido da aventura, tudo isso não importava. Juca tinha de entrar naquela casa. Isso era mais importante que tudo. Esse mesmo trecho poderia ser narrado assim. No horário marcado, lá estava ele, rodeado por Max e sua turma, pronto para participar da prova de coragem. Poderia ser narrado assim. Ele foi narrado desse jeito, mas poderia ser desse. Discuta com os colegas e o professor. A segunda forma de escrever é mais ou menos interessante que a primeira. Por quê? A segunda forma de escrever é menos interessante que a primeira. Por quê? Porque a primeira tem mais detalhes, vai te envolvendo na história, né? Vai falando que ele tá com o coração agitado, que ele tá arrependido, se ele tá arrependido não importa, né? Então, a forma que ele narrou a primeira vai te envolvendo melhor com a história do que com a segunda. A segunda não tem muito detalhe, não envolve a gente na história. Número 10. Leia mais um trecho do conto Prova de Fogo. Juca juntou os cacos de coragem e tentou abrir a porta. Agora ligue a expressão ao que ela significa. Juntou os cacos de coragem. Ela significa juntou toda a coragem que tinha ou juntou os restos de coragem que ainda tinha. Então, ele juntou o resto de coragem que ainda tinha, ok? 11. Discuta as questões a seguir com os colegas e o professor. Depois marque a alternativa adequada. Letra A. Max e sua turma não deixariam entrar no grupo alguém que fosse medroso ou corajoso, gente? Corajoso. Se Max e sua turma permitissem que alguém com essa característica entrasse na turma, eles ficariam muito orgulhosos e se sentiriam inferiores. Eles se sentiriam inferiores, né? Porque eles só querem deixar que entrem medrosos iguais a ele, né? O Max não queria ninguém
mais forte, mais corajoso que ele, queria que todos fossem do mesmo nível, então se sentiriam inferiores. Releia outro trecho do conto. Como, apavorado? Responda. Para que foram usados 3 pontos de interrogação nessa pergunta feita por Juca? Por que o escritor, o narrador, usou esses 3 pontos de interrogação, gente? Para enfatizar a entonação da fala de Juca. Como, apavorado? Ele estava tão assim, né? Ele queria enfatizar que ele não estava apavorado, né? Então, até a próxima e excelente final de semana para todos.